Olá, eu sou Antônio Arruda e nós fazemos parte do Departamento de Divulgação Doutrinária do Centro Espírita Nova Luz, situado à Rua Rubi 575, no bairro Prado, na cidade de Belo Horizonte. Se você mora em Belo Horizonte, mora na Grande BH e tiver vontade aí de conhecer a nossa casa, venha. Venha que você será muito bem recebido. E quando chegar, avisa, olha, estou vindo porque assisti lá no YouTube o estudo do livro Principiante Espírita. Vai ser bom, esse feedback para nós é interessante, para a gente melhorar a cada dia esse nosso trabalho. Nós estamos falando sobre os espíritos, a sua natureza, a sua constituição, a interação dos espíritos encarnados com desencarnados, os mecanismos que regem essa interação. É bom a gente entender isso, porque cai por terra misticismos, crendices, fantasias. E esse é o objetivo do Espiritismo. Trazer a fé raciocinada, aquela que pode enfrentar a realidade frente a frente, em todas as épocas. E assim a gente desvenda aqueles véus da ilusão que tanto nos faz ficar sem norte nesse nosso caminhar evolutivo. Pois bem, os espíritos eles podem manifestar-se por várias maneiras. Os espíritos podem manifestar-se por várias maneiras. Pela vista, pela audição, pelo tato, fazendo ruídos ou movimentos de corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Às vezes se manifesta espontaneamente ou por meio de pancadas e ruídos. É o meio que muito frequentemente emprego para indicar a sua presença e chamar a atenção, como fazemos nós a bater uma porta para dar aviso de nossa presença. Ou seja, falamos no episódio anterior que a quantidade de espíritos desencarnados que se acotovelam conosco aqui no planeta é 3 vezes maior do que a quantidade de espíritos encarnados. Então, nós estamos em contato com ele diuturnamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quer acreditemos ou não, quer aceitemos ou não, quer queiramos ou não, eles estão aqui, eles estão conosco. Eles estão conosco e nos influenciam o tempo todo. E são influenciados também por nós. Essa interação ela se dá o tempo todo. Não há necessidade de nenhum tipo de ritual. Não há necessidade de nenhum fator externo, de um ato externo, de uma ritualística externa, ou palavras ritualísticas. Não há necessidade de acender vela. Não há necessidade de fazer preces evocatórias ou evocativas. Eles estão aqui, se acotovelando conosco. E podem se manifestar. Podem se manifestar através do pensamento, nos intuindo a fazer as coisas boas ou as coisas ruins. Depende do nosso padrão vibratório, da sintonia, porque semelhante atrai semelhante. Essa lei é implacável, não tem jeito. Se eu quero atrair espíritos evoluídos, se eu quero atrair espíritos equilibrados, eu tenho que buscar o equilíbrio. Estando conosco o tempo todo, é perfeitamente compreensível que em dado momento eles queiram se mostrar que estão conosco. De novo, não precisa de nenhuma ritualística. Não há necessidade de nenhum ato, de nenhuma formalidade externa para que ele se manifeste. Então ele pode, sim, se manifestar através do pensamento, te intuindo a fazer uma coisa ou outra. Esse pensamento que você pensa que é seu, não são seu, não. Pensamento que nós pensamos que são nossos, não são nossos, muitas das vezes. E a gente percebe isso. Quando vem um pensamento muito esquisito, muito estranho, fora daquilo que normalmente nós pensamos, né?
Pensamentos que vêm e afrontam, por exemplo, os nossos valores. A gente precisa ficar esperto, porque esses pensamentos não são nossos. Então, eles podem se manifestar dessa parte. Mas o que mais? Como pode se manifestar também? Pode se manifestar através de pancadas, de ruídos. Aliás, a doutrina espírita, lá em 1857, né, codificada por Kardec, com a publicação do Livro dos Espíritos nesse ano, ela teve início alguns anos atrás com a manifestação dos espíritos dando pancada. Nós falamos no início desse estudo, lá nos primeiros episódios, através sobre as mesas girantes, as mesas dançantes, as pancadas. Então, você pode estar na tua casa e de repente está tudo fechado, as janelas todas estão fechadas, uma persiana dá uma mexida lá. Aí você se certifica que não é o seu gatinho que está lá atrás da persiana. O gatinho está tranquilo, deitado no sofá. E a persiana mexeu e está tudo fechado. Pode ser um espírito manifestando ali, querendo se mostrar? Pode. Você está tranquilo lá na cozinha, está lá em frente ao fogão, cozinhando, aqueles que gostam de cozinhar, prestando atenção ali na panela, de repente, você sente que passou alguém atrás de você, relou em você, fez até aquele ventinho. Se era para trás, não tem ninguém, você fica até arrepiado. Pode ter certeza. Tem ali um espírito se manifestando de alguma forma. E de muitas outras formas. De muitas outras formas eles podem chamar nossa atenção. Vozes. Eu posso estar tranquilo num lugar sozinho, não tem ninguém, de repente eu ouço uma voz. Pode ser. Como é que isso acontece? Acontece porque naquele momento aquele espírito encontrou uma condição apropriada para causar aquela manifestação que a gente chama de efeito físico. Essa condição adequada, ela passa por diversos fatores. Que não tem jeito da gente detalhar aqui agora, senão a gente fica aqui umas 10 lições só falando sobre ectoplasmia. Mas o ectoplasma é uma energia que o próprio ser encarnado doa e o espírito utiliza como matéria-prima para produzir efeitos físicos, pancadas, mexidas. Mas de que outra forma ele pode se manifestar? Está tudo fechado na casa, de repente uma porta bate. Não teve vento, não teve nada. De novo, seu gatinho não estava lá fazendo arte. Ele quer informar da presença. E muitas das vezes acontece isso. Você está ali, não está pensando na pessoa, fazendo uma atividade qualquer na sua casa, aí você escuta lá um barulho, ou passa atrás de você sente o ventinho, uma persiana lá que mexe e tal, e você olha aquilo, na hora vem na tua cabeça uma pessoa, um irmãozinho desencarnado, que já desencarnou, com o qual você tem aí uma afinidade, um amor, não é isso? Ele se manifesta ali para dizer, olha, estou por aqui, estou vivo, e dessa forma, não tem nada de extraordinário, fantasmagórico. Vamos lembrar aqui uma coisa? Não existe alma de outro mundo. Então não é a alma de outro mundo que estava ali se manifestando lá. Só tem um mundo, não tem outro. É a alma desse mundo. Não existe fantasma, não existe espíritos desencarnados. Eles podem se manifestar a qualquer momento. Alguns não se limitam a ruídos leves. Fazem uma bulha semelhante a de louça que cai e se parte em pedaços, de portas que se abrem e se fecham com estrondo, de móveis atirados ao chão. Chegam até a produzir grande perturbação e verdadeiros estragos. E aí o livro faz uma referência à Revista Espírita. Para quem não conhece a Revista Espírita de Kardec, eu recomendo. Na Revista Espírita, no primeiro volume, O Espírito Batedor, de Bergabern, fala sobre isso aí. Tem diversos relatos, né, na Revista Espírita a respeito dos espíritos chamados batedores. E uma coisa interessante é que você pode, por exemplo, ouvir barulho de panela caindo, louça quebrando lá na cozinha. Você está deitado no teu quarto e de repente despenca a prateleira no chão, aquela barulheira. Você vai na cozinha, não tem nada despencado, está tudo na prateleira, bonitinho, não tem prato quebrado, nada. Esses barulhos são produzidos pelos espíritos. Vamos lá. O perispírito é matéria etérea, posto que invisível no estado normal. Em alguns casos, pode o espírito submeter-se a uma espécie de modificação molecular, assim se tornando visível e até tangível. É assim que se produzem as aparições, fenômenos que não são mais admiráveis do que o do vapor,
que invisível quando há muito rarefeito, torna-se visível pela condensação. Quando se tornam visíveis, quase sempre os espíritos se apresentam com a aparência que tinham em vida, tornando-se assim reconhecíveis. Mas como que ele consegue manter a aparência que tinha em vida se não existe mais o corpo físico? O corpo perispiritual não morre. E ele mantém a forma que tinha o corpo físico. É justamente para ser reconhecido. Se o espírito se manifesta para você com uma roupagem etérea ali do perispiritual de alguém que você nunca viu na vida, você não vai conhecer. A visão permanente geral dos espíritos é muito rara, mas as aparições isoladas são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. Quando deixa o corpo, parece que o espírito tem pressa de rever parentes e amigos, como se para os avisar de que não mais está na terra, mas que vive ainda. Esse tema é interessante. Eu tenho certeza que quando eu falei isso, muita gente que está me vendo, está me assistindo aqui, já fez associação com algum evento, com alguma situação parecida que viveu. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio. E por hoje a gente fica por aqui. Agradecemos a sua atenção. Até lá, hein?